Olá, seja bem-vindo à Escola do Dev. Estamos dando andamento ao curso Desenvolvimento de Aplicativos Android Moderno. Neste módulo introdutório, vamos falar sobre a visão geral da plataforma Android e seus principais componentes. O Android foi criado em 2007 pela Google e várias operadoras de telefonia, fabricantes de semicondutores, celulares e softwares, em resposta à Apple, que havia lançado naquele mesmo ano o iPhone. O Android surgiu de uma empresa que estava desenvolvendo um sistema operacional para rodar em celulares na época. A Google fez a aquisição dessa empresa e, em 2007, em conjunto com essas empresas, formou a Open Handset Alliance, que criou o primeiro smartphone que rodava o sistema operacional Android. O sistema Android, ou o sistema operacional Android como é conhecido, nada mais é do que uma versão do Linux que foi reescrita de processadores x86 para processadores ARM. A diferença fundamental entre os dois é que o processador x86 era um processador de PCs, de computadores, que estava acostumado, é um modelo de processador que roda conectado na tomada, com alto consumo de energia. E para rodar no smartphone, havia a necessidade de reescrita do Linux justamente para rodar em processadores de baixo consumo de energia. E foi o que foi feito em 2007 com o lançamento da primeira versão do Android. O Android, por si, então tem como base o kernel do Linux, que é ali a parte número 1, que é a base desse sistema. Depois bibliotecas escritas em C, C++, que ajudam a acessar câmera, a acessar sensores e outros componentes de hardware de cada dispositivo. Para a parte de desenvolvimento de software e aplicativos em cima desta plataforma, foi criado o Android Runtime, que é uma máquina virtual responsável por converter tudo que vem da linguagem Java, hoje Kotlin também, para rodar no sistema operacional Linux que ali está. A estrutura inicial de desenvolvimento de aplicativos para a plataforma Android estava baseada única e exclusivamente na linguagem Java e XML para a construção de interfaces nesse período. Os componentes centrais de desenvolvimento de aplicativos, quando lançado em 2007, eram basicamente esses quatro, que é a Activity, os Services, o Broadcast Receiver e os Content Providers, que são os quatro elementos centrais da arquitetura que serão explicados em detalhes futuramente em outros módulos desse curso. Esses componentes se intercomunicam através de intents, que são aqueles componentes que estão ali em vermelho, para gerar então o que é essa experiência que nós chamamos hoje de aplicativo móvel, ou aplicativo para o nosso dia a dia, ali, para o nosso uso nos smartphones. Quando começou em 2007, o Java e o XML era então a forma oficial de se desenvolver e criar aplicativos para essa plataforma. Em 2017, a Google, em parceria com outras empresas, criou uma nova versão, introduziu a linguagem Kotlin como a linguagem oficial para desenvolvimento de aplicativos e continuou utilizando a mesma arquitetura, que era a arquitetura baseada em XML, para a construção de interfaces e de telas para interação com o usuário. Até que, em 2009, com a inclusão do Jetpack e principalmente do framework chamado Jetpack Compose, houve uma transformação estrutural bem importante nesse processo de desenvolvimento. Nós vamos, no decorrer do curso, utilizar essa versão mais atual, que é a versão de 2019, que utiliza os recursos mais atuais e mais modernos para desenvolvimento de aplicativos. Naturalmente, para o desenvolvimento de aplicativos nessa plataforma, a linguagem oficial é a linguagem Kotlin. Neste curso, vamos fazer uma revisão, passar pelas estruturas principais de estrutura de decisão, repetição, para ajudá-lo a avançar e aprender como desenvolver aplicativos utilizando esta linguagem.
E a ferramenta oficial é uma ferramenta, nós chamamos de IDE, a ferramenta oficial para o desenvolvimento de aplicativos. Então, atualmente, a ferramenta que a Google disponibilizou para a criação desses aplicativos é o Android Studio. E nós vamos ter aqui uma visão geral de como instalar, de como configurar, deixar tudo isso pronto para iniciar a criação de aplicativos no próximo módulo. Então, vamos para o próximo módulo, onde vamos tratar então da configuração do ambiente de desenvolvimento de aplicativos Android.